Bom, pessoal, então o primeiro tópico que o texto fala, esse texto que vocês têm em mãos aí, da SEDUC, sobre o que é a física. Vocês aí do primeiro ano talvez não tenham ainda contato com esse tipo de matéria. Alguns alunos podem até ter tido no nono ano em algumas escolas, mas a maioria creio que não. Então, o que é a física, né? A física, ela busca entender a natureza, fenômenos da natureza. Então vamos... A primeira coisa que o texto fala é o que é física. O que é física? Geralmente, quando se fala em física, as pessoas logo lembram daqueles filmes, né, do Einstein, do universo, mas a física lida com, além desses fenômenos, diversos outros problemas do nosso cotidiano. Um ventilador, uma luz, um som, então tudo isso é fenômeno físico, desde a queda dos objetos. A física ela tenta explicar, entender como que se dá esses fenômenos, ok? Mas a física ela é feita de algo chamado método científico ou observação crítica, que é muito importante a gente entender que quando você olha para um problema, quando você olha, por exemplo, para um cenário da natureza, a física ela está enxergando as grandezas que estão envolvidas naquela situação. Vamos supor, nós temos aqui uma panela de pressão. Quando você tem uma panela de pressão, uma pessoa normal vai enxergar o que nessa panela de pressão? Vai enxergar apenas um objeto, né? Vai enxergar apenas um objeto. Já um físico, o que ele vai olhar? Bom, ele vai olhar para a temperatura dessa panela, porque aqui dentro tem água esquentando, né? Então ele vai olhar para a temperatura, ele vai olhar para a pressão, entende? Ele vai olhar para a temperatura, ele vai enxergar pressão, ele vai olhar ali para o peso dela, né? A massa que ela tem. Então o físico ele enxerga tudo com grandezas, grandezas físicas. Quais grandezas físicas estão envolvidas em um problema? Para você poder enxergar o problema, para você enxergar uma situação, você precisa de identificar as grandezas físicas envolvidas. Então, quando se fala em física, naturalmente nós vamos sendo conduzidos a saber o que são as grandezas. O que um físico enxerga? As grandezas físicas, ok? E é esse o tópico que nós vamos tratar agora, tá? Então nós vimos que a física, ela começou a ser estudada, né, como filosofia natural desde a antiguidade, desde dos tempos dos gregos, para entender os fenômenos que eles observavam. Por que os objetos caem? Essa era uma pergunta muito pertinente. Por que quando você solta um objeto, simplesmente ele não fica parado ou ele sobe? Por que ele tem que cair, né? O fogo, por que o fogo ele se dá devido ao atrito entre a madeira, né? Você já viu como que se faz o fogo, né? Faz aquele atrito e sopra, né? E dá o fogo. Por que tem que ser o atrito? Por que, né? Então, a física ela tenta sempre entender como que acontecem as coisas, como que acontecem as coisas, quais grandezas físicas estão envolvidas nisso, né? E no estudo do primeiro ano, né, nós começamos sempre com o estudo das grandezas físicas. Então, geralmente, quais grandezas você já conhece? Você já pode ter escutado falar mas de várias grandezas físicas, como velocidade, temperatura. Mas como que você sabe o que é uma grandeza física? Entende? Então vamos lá. O que é física? Olha lá. Física é observação da natureza, a grosso modo, né? Então, observação é uma disciplina que estuda, né, que observa os fenômenos da natureza. Observação dos fenômenos da natureza. Ok? Fenômenos da natureza. Aí, ó, você pode... Bom, por exemplo, cada disciplina que você for estudar é um tipo de observação, se você for parar para pensar. É um tipo de um olhar. A sociologia é um tipo de olhar diferente, onde
existem outros tipos de características que são levadas em conta. Você olha para a sociedade e extrai dali informações concernentes à sociologia, que é demografia, a etnia, cultura, né? Comportamentos. Então, são grandezas, vamos supor assim, da área da sociologia. É o jeito como a sociologia enxerga os fenômenos sociais. Se você pegar a biologia, é uma outra área da ciência, é um olhar também científico, porém, ela busca outros tipos de objetos, outros tipos de observações. Você vai pegar um corpo humano, o que você vai enxergar no corpo humano sendo um biólogo? Sangue, músculos, as células, né? Então, cada área da ciência, cada área do conhecimento tem os seus objetos de estudo para entender melhor a natureza. Porque a natureza, ela é muito ampla. É muito ampla. Então, uma ciência sozinha não consegue dar conta de entender toda a natureza. A natureza ela é dividida em partes, né? Parte física, que a gente estuda, os fenômenos da física, que é aqueles que a gente estão relacionados a movimento, e os fenômenos da biologia, que é envelhecimento, células, cura, doenças, biologia, também é natureza. A química lida com compostos químicos, orgânicos, misturas, substâncias. É um outro olhar diferente. Entende? Mas tudo é natureza. Nós separamos em física, biologia e química apenas como uma maneira de facilitar esse olhar. Mas lá na natureza não existe algo que é totalmente físico, totalmente químico ou totalmente biológico. O corpo humano, por exemplo, pode ser tratado como a simultaneidade desses três processos. Você tem a parte da biologia, por exemplo, o sangue. Entender o sangue, do que o sangue é composto, então já entra química, né? E aí o sangue tem a pressão sanguínea, que é a vazão do sangue na artéria, que é física. Então sempre tem os três envolvidos ou não, mas sempre tem 2 ou 3 envolvidos. Nunca é, geralmente, né? É muito difícil, né? Ter apenas um sozinho. Nós, o que fazemos? Observamos apenas um, né? Nós só vamos, por exemplo, se nós formos estudar o sangue, nós não vamos estudar do que o sangue é feito, nós não vamos estudar os compostos, a hemoglobina, glóbulos brancos, né, as hemácias, não, nós vamos estudar o quê? Pressão sanguínea, porque a física enxerga pressão nos fluidos, temperatura do sangue, pressão do sangue, entende? Já o químico vai olhar o sangue como ali a polaridade das moléculas, os íons, né? Então, assim, cada área tem um olhar diferente para a mesma coisa, tá? Para entender melhor o quê? A natureza, pois a natureza é muito ampla, ok?